Olá, boa tarde. Como retomar o caminho do crescimento econômico e voltar a gerar emprego e renda para os trabalhadores? Esse foi o assunto debatido hoje em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Os convidados fizeram um diagnóstico da crise por que passa a economia brasileira, destacando o impacto dela sobre os trabalhadores. O Brasil ele queria sair do problema fiscal, mas ele mergulhou de cabeça no problema fiscal na hora que ele aumentou a inflação, aumentou tarifas e, ao mesmo tempo, aumentou a taxa Selic e aumentou a taxa de câmbio. O Brasil já teve o problema da queda das exportações, a queda do valor de troca, uma queda abrupta da produção industrial brasileira e um aumento de inflação. Quer dizer, nós estamos indo para uma tempestade perfeita a partir de 2014. O Executivo não cumpre o dever de casa como deveria, data vênia. O Legislativo também não cumpre. Então tudo deságua no Judiciário. O economista Luiz Fernando Mendes, da área da indústria da construção, aponta para um dilema que o país ainda não resolveu. Dilema entre o monetário, a economia monetária e a economia real, né? Em que você sempre prioriza o monetário, o mundo monetário, o mundo bancário, financeiro, em detrimento da economia real, que é a economia que a gente efetivamente vive, a que gera emprego, que gera renda. Para o representante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, a desigualdade na arrecadação de tributos e na distribuição do dinheiro público mostra como o Brasil tem decisões urgentes a fazer. Sociedades como a nossa precisam ter muito mais equidade tributária. E é impossível manter uma equidade tributária se o Estado brasileiro é obrigado a arrecadar de forma violenta e transferir de forma iníqua o que ele transfere de riqueza gerada na base produtiva por um conjunto muito pequeno de pessoas que vivem com uma renda extorsiva sobre essa base de riqueza. Mais uma vez, a nossa audiência pública atingiu seus objetivos, fazer uma reflexão na visão do DIEESE, de representante de empregados e empregadores, sobre a crise econômica, política e social. 2 senadores assumem os mandatos hoje. Para representar o Mato Grosso, Cidinho Santos, do PP, entra no lugar de Blairo Maggi, que se tornou ministro da Agricultura. Ele já havia substituído o titular em 2012 e em 2014. E José Aníbal, do PSDB, toma posse como senador. Vai ocupar a vaga de José Serra, de São Paulo, também do mesmo partido, que é agora ministro das Relações Exteriores. A escolha de indicadores para uma melhor avaliação da atividade legislativa. Um debate realizado nessa manhã pela Comissão Senado do Futuro buscou normas e respostas para essa questão. Como avaliar a produção legislativa do Senado, quais critérios usar e como a tecnologia pode contribuir. Questões que a Comissão Senado do Futuro debateu com vários convidados na segunda audiência pública sobre a tecnologia da informação e o processo legislativo. Para o diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto de Queiroz, o critério não pode ser quantitativo. O critério deve considerar indicadores como o tempo de tramitação de seus projetos, a efetividade da Casa na resolução de problemas e demandas, os serviços de informação e os instrumentos de participação colocados à disposição. O professor Paulo Carlos Dupin Calmon, da Universidade de Brasília, apontou o reforço no uso das redes sociais como instrumento de avaliação. O Facebook, o Twitter, geram indicadores que permitem a gente não só entender a colaboração entre os deputados e senadores na discussão, no debate sobre as leis, mas também aferir a representação, tá? O contato com os eleitores, com os correligionários, pode ser aferido a partir das mídias sociais. Para a professora Magna Inácio, da Universidade Federal de Minas Gerais, a avaliação de desempenho deve levar em conta a capacidade do que é produzido influenciar nas políticas públicas. Essa capacidade de intervir sobre a agenda ou de bloquear decisões, ela deve ser considerada porque fatalmente ela irá incidir sobre o desempenho dessas casas legislativas.
Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes à sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.